Porque esse é o meu chamado principal. E o que eu vou compartilhar com você hoje aqui, eu vou te ser franco, eu nunca falei no culto. Só no seminário quando eu dava aula. Mas depois o Senhor falou comigo, tem que ensinar tudo para a igreja. Se está escrito, é para todos os irmãos ouvirem. Pode ser que para um ou outro será um pouquinho mais difícil, mas é para você receber, em algum momento você vai entender. Por isso, você tem que prestar atenção hoje, que eu vou te falar muita informação. E vamos começar lendo lá em Lucas. Lucas capítulo 21, verso 24, é uma profecia que o próprio Senhor Jesus disse. Olha o que diz. Cairão, o Senhor está falando isso aqui já no final, na última semana. Ele diz, cairão ao fio de espada. Ele está se referindo aqui a Israel, não é a igreja. Tá bom? Só para você entender. Então o povo de Israel, disse Jesus, vai cair ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Muito bem, vamos entender cada frase dessa profecia, porque ela já se cumpriu quase completamente diante dos nossos olhos. Primeiro, o texto de Jesus disse, olha, eles vão cair ao fio da espada. Quando é que isso acontece? No ano 70. Existe uma diferença de calendário, então você vai encontrar lugares dizendo que Jesus morreu no ano 30, tá bom? Eu sei que soa estranho para você, mas é porque houve um erro, esse erro sendo corrigido, o ano 30 torna-se o ano da morte, da ressurreição e do Pentecoste. Nunca se esqueça do Pentecoste. O objetivo da morte era trazer o Pentecoste. O Pentecoste é o centro da sua vida cristã. É Cristo em vós, cheios de Deus, cheios do Espírito. Quantos dizem amém? Mas o Senhor é gracioso. Ele chegou pregando o reino. Qual a pregação dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Está próximo o reino. Então infelizmente aqueles irmãozinhos que entendem a palavra arrependimento apenas como ficar triste por causa do pecado e dizer que nunca mais vai pecar, não conseguem entender esse versículo. Porque parece que não faz sentido, né? Por que Jesus disse arrependei-vos? A palavra arrependimento, metanoia, significa mude a sua mente. Mude a sua opinião. O reino chegou. Qual reino que chegou? Ele era quem? Ele era o rei. Ele era o rei, irmãos? O rei chegou. O reino chegou junto. Em outras palavras, mudem a sua opinião a meu respeito. Porque o rei chegou. O reino chegou. Só que eles não mudaram a opinião. Eles não tiveram uma metanoia. E rejeitaram o Senhor. Mas ainda assim, na sua graça, o Senhor dá para eles 40 anos. Porque na Bíblia os números não são por acaso. 40 anos. O tempo de uma geração. O Senhor dá para eles se arrependerem, se converterem. Ouvindo a mensagem do Evangelho. Muitos se converteram, milhares e milhares se converteram. Num só dia, quase 3.000 foram batizados. Muitos do povo de Israel creu. Mas as autoridades não. Por isso, no ano 70, cumprindo a palavra do Senhor, veio o general romano chamado Tito e cercou Jerusalém. E aí está escrito, cairão ao fio da espada. O historiador Flávio Joséfo diz que os cristãos não morreram por ocasião desse evento. Porque se lembraram de Mateus 24. E subiram para as montanhas. Foram para outro lugar. Não foram mortos. Mas quem resolveu ficar em Jerusalém, caiu ao fio da espada. E no ano 70, todos os outros judeus que moravam nas outras cidades de Israel, foram expulsos da sua terra e espalhados por todo o mundo. Esse evento é chamado na história de diáspora. Foi esse ato de espalhar, a expressão de Jesus serão levados cativos
para todas as nações. Em todo lugar tem judeu. Em todo lugar tem judeu. Aqui em Goiânia tem judeu. Pouco, mas tem. Entende? Todo lugar. Foram para todas as nações. Em que ano foi isso, irmãos? Que ano? 70. Ano 70. Foram levados. A partir daí eles não têm mais pátria, não têm mais nação, não tem nada. Mas continuam praticando a sua velha religião, agora com outras tradições, porque eles não têm mais o templo que foi destruído. E como disse Jesus, não ficou pedra sobre pedra. E os séculos se passaram. Né? Os séculos se passaram. Esses séculos, Jesus disse que é o tempo dos gentios. O tempo que nós estamos vivendo é chamado de tempo dos gentios. Por que é o tempo dos gentios? Porque quando Israel rejeita a Cristo, ela rejeita o reino. Israel rejeitou o reino. Está me ouvindo? E por que rejeitaram o reino? Isso é uma coisa extremamente séria, não é? Porque rejeitaram o reino, o Senhor os colocou momentaneamente de lado. Deus não rejeitou completamente Israel, mas Israel foi colocado de lado. Por quê? Porque o foco da atenção do Senhor é a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a união de gentios e judeus, formando o que Paulo chama de um novo homem. De tal maneira que em Cristo, na vida da igreja hoje, não tem mais preto nem branco, não tem mais raça, não tem mais judeu e nem gentio, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Rejeitaram o reino. Eu fico pensando, o que significa rejeitar o reino? O que eles perderam? Como você acha que seria o reino de Cristo se Israel tivesse aceitado a Cristo? Vou te dizer como seria. Basta você ler o Evangelho. Seria um reino sem leproso, seria um reino sem cancerosos, paralíticos, cegos. Seria um reino de comida multiplicada. Seria um reino de justiça. Não teria cambistas enganando ninguém. Esse era o reino. Ia ser o céu na terra. Mas não aconteceu. Mas Deus não abandonou o seu sonho. O sonho continua. O reino dos céus vai descer para a terra. Quantos dizem amém? Mas a pergunta inicial que eu quero te fazer é o seguinte: quando é que começou esse tempo dos gentios? Porque Jesus disse que ele tem que se completar. Esse tempo tem que se completar. A pergunta é, quando ele começou? Muito bem. Para você entender isso, você tem que entender um pouco da história bíblica e a profecia que está lá em Daniel 2, que eu vou compartilhar com você hoje. Tudo começa quando? Quando o povo de Israel cai na idolatria. O povo de Israel cai na idolatria. E Deus manda profetas, um após o outro. Mas o que eles fazem com esses profetas? Matam. Isaías profetizou contra a idolatria. E um dos reis da sua época, provavelmente Manassés, cerrou ele no meio. Cerrou no meio. Não é assim não, viu? É na vertical. Jeremias foi contemporâneo ali daquele momento do cativeiro, profetizou para eles. Mas em vez de ouvirem Jeremias, diziam, você é mentiroso. Deus está aqui, o templo está aqui. Sim, mas o coração de vocês está longe. E mataram Jeremias também. Foram matando, rejeitando, por causa da idolatria. E aí, uma pergunta que me fizeram essa semana, aproveito para responder. Alguém me perguntou esta semana, pastor, no Velho Testamento, ser abençoado dependia de cumprir a lei. Mas muitos não cumpriam. Então, como eles podiam ser abençoados? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Compreender isso é também compreender a nova aliança. Por que eles não eram amaldiçoados?
Porque lá no templo, uma vez por ano, o cordeiro era morto e o sangue era levado para o Santo dos Santos. E os pecados da nação eram perdoados por um ano, cobertos. Além disso, todos os dias no templo tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Um cordeiro era morto às 9 da manhã, outro era morto às 3 da tarde. E o exato tempo que o Senhor ficou na cruz. Quando esse cordeiro era morto, cobria os pecados de maneira que Deus não podia consumi-los. Quantos estão me entendendo? Aquele judeu que cria nisso era abençoado, porque isso apontava para Cristo. Cristo que é a nossa cobertura definitiva. Mas aí você diz, mas por que a idolatria então não era coberta? Se todos os pecados deles eram perdoados, por que a idolatria não era perdoada? Não, todo pecado é perdoado, e vou te dizer, não tem distinção entre pecado. É tudo pecado. A idolatria é um pecado como qualquer outro pecado. Como matar, roubar, mentir, etc. É um pecado como qualquer outro. Mas por que ela é mais grave? Vou te dizer por quê. Porque eles abandonavam o Senhor, abandonavam Yahvé. E passavam a adorar um outro ou outros deuses. Quando eles faziam isso, quando a nação fazia isso, o que acontecia? Paravam de sacrificar no templo. Paralisava o serviço no templo. Então, não tinha mais o sacrifício anual ou o sacrifício diário para cobrir o pecado deles. Por quê? Porque agora estavam queimando incenso para outro Deus. Estavam adorando outro Deus. Como não tinha o sangue da cobertura sobre eles, o resultado era o quê? Juízo. Juízo de Deus. O juízo nunca virá sobre você. Sabe por quê? Você está permanentemente coberto pelo sangue do Cordeiro. Isso é algo espiritual. É por fé. Por fé. Porque você disse, o Senhor é meu refúgio, mal nenhum te sucederá. Porque você disse, o sangue me cobre, nenhuma praga vai chegar na sua casa. Mas, quando havia idolatria, infelizmente, isso acontecia. Essa é a história triste. Até que chegou o momento em que Deus resolveu dizer, basta. Basta. E então eles são levados para o cativeiro. E se você já leu a história bíblica, eles foram levados para Babilônia por um rei chamado Nabucodonosor. Eu sei que parece que está falando em línguas, mas é assim mesmo. Nabucodonosor. Esse cara, ele vai a Jerusalém, conquista Jerusalém no ano 606. Não preocupe com data, é só o meu preciosismo. 20 anos depois, 586, ele volta, porque os judeus se rebelam, e põe fogo na cidade. Destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, pega os utensílios e leva para Babilônia. Você conhece a história. Um sucessor dele chamado Belsazar resolveu usar os utensílios da casa de Deus para uma orgia do rei. E apareceu uma mão escrevendo na parede. Mene, mene, tekel e parsim. Você foi pesado e achado em falta. Perdeu o reino. Tudo por quê? Se envolveu com os utensílios do templo. Você é um utensílio do templo de Deus. Preste atenção, você é um utensílio do templo de Deus. Você é sagrado. Ninguém pode usar você, nem manipular você para nenhum outro objetivo. Quem fizer, a mão vai aparecer. Porque o Senhor cuida dos utensílios da sua casa. Uma coisa impressionante é que eles foram levados cativos, tá bom? E uma coisa impressionante, Nabucodonosor era impiedoso. Mas tem um versículo que é misterioso, e eu vou passar o mistério para você, que está lá em Jeremias 25, verso 9, que o profeta diz que Nabucodonosor é servo de Deus. Olha o que está escrito. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Esse negócio é sério.
Eu não sei quanto a você, quando eu procuro ser preciso com a palavra de Deus, ela está dizendo exatamente o que ela está dizendo. Meu servo, não significa que ele era temente a Deus. Significa que ele estava a serviço. Era um instrumento. E significa que Deus governa a história. Ele levanta reis, estabelece reis. Ele é quem dá entendimento, sabedoria para os sábios. Tudo procede dele. O Senhor é a fonte de todas as coisas. E o Senhor diz, olha, meu servo, Nabucodonosor, ele virá e vai levar vocês todos cativos. E aí, entre esses cativos estava Daniel, Sadraque, Mesaque. Quem é o terceiro? Os irmãos tiveram aula. Daniel e os seus amigos foram também levados cativos. Eles eram da realeza. Era de família real. Por isso, por ser da família real, foram levados para o palácio de Nabucodonosor, para servir para ele como um conselheiro, porque ele precisava de gente de todos os povos que ele tinha conquistado, para aconselhar, para ajudá-lo a tomar decisões. E Daniel foi um desses. Então, havia em Babilônia um conselho de sábios. São chamados de sábios da Babilônia. Esses sábios, eles eram, na verdade, diz a Bíblia, astrólogos. Era tudo gente da nova era. Mas Daniel estava lá no meio deles. Era contado como um sábio também. E a Bíblia fala que um dia, pega aí sua Bíblia, Daniel capítulo 2. Eu vou ter que te contar um pouco da história, para a gente não ter que ler todo o capítulo. Mas acredite, depois você confere se eu falei a verdade. Olha para cá. Um belo dia, diz a Bíblia, Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho e acordou perturbado. Porque não foi um sonho comum. Foi Deus que colocou o sonho. E ele queria por tudo saber o significado desse sonho. Então, ele mandou chamar os sábios. E falou o que para os sábios? É o seguinte, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e qual é o significado. Um cara que faz isso não é gente boa. Quem está qualificado a contar o sonho de alguém? Aí os sábios disseram, majestade, conta o sonho para a gente, que a gente fala a interpretação. E o rei falou, não, vocês são espertos. Vocês vão inventar uma mentira qualquer dizendo que é interpretação. Não, para eu ter certeza que a interpretação está certa, você tem que me contar o que eu sonhei. Aí eles disseram, majestade, não existe ser humano nesse planeta capaz de cumprir essa ordem sua. Ele falou, então é o seguinte, quem não fizer, os sábios que não fizerem, serão mortos. Ele, sua casa, seus filhos, todos serão mortos. Ele sabia como motivar uma equipe. Rapaz, ele devia pregar em algum seminário nosso aí de empreendedores. Se você não cumprir a meta, olha para cá. Esse era Nabucodonosor, uma autoridade absoluta. E aí chega ao conhecimento de Daniel. Na verdade, foram buscar Daniel. Vamos ler? Olha o que diz. Capítulo 2. Vamos ler o verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Então, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O cara chegou para matar Daniel. E o coitado nem estava entendendo o que estava acontecendo. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Homens de Deus, tem que ser assim. Não perca a sua calma. Não perca a sua nobreza. Continue tranquilo, em paz. Alguém cuidando de você. Mesmo quando batem na sua porta para dizer o seguinte, o rei decretou, você vai morrer. Se fosse você, faria o quê? Ajoelhava no chão e dizia, eu juro, eu não sou sábio, eu não sou. Me tira desse grupo. Mas Daniel não. Por que o rei, não é, deu um mandato assim
tão severo. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel vai ter com o rei e pediu para ele um tempo. E ele iria revelar ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome deles em hebraico. Ananias, Misael e Azarias. Que depois viraram o quê? Sadraque, Mesaque. Mas o texto menciona o nome deles judaico. Ananias, Misael e Azarias. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. A fim que Daniel e seus companheiros não morressem, como o resto dos sábios da Babilônia. Muito bem. O que os homens de Deus fazem? O que mulheres de Deus fazem no momento de crise? Que é uma crise monstruosa. O que eles fazem? Mas ora sozinho? É aqui que está o mistério do texto. Você sabe, em outros lugares da Bíblia, você vai ver, os homens de Deus oravam sozinhos. Moisés subiu lá em cima para orar sozinho, em cima da montanha. Davi orava sozinho pelas suas guerras. O padrão era orar sozinho. Quando chega aqui em Daniel, o padrão começa a mudar e depois vai chegar até na vida da igreja. Agora tem uma oração coletiva. Daniel contou a situação para os 3 amigos e disseram: vocês vão junto comigo orar e pedir misericórdia a Deus. Deixa eu falar um pouquinho dessa palavra misericórdia para você. Toda vez que eu volto a Israel, eu volto metido a saber hebraico. Mas não sei nada, é os guias que me ensinam. A palavra misericórdia aqui no original, ela significa consolo. Mas o consolo, a palavra consolo no hebraico, ela é procedente do ventre da mãe, da barriga da mãe. Por quê? Quando a criança está aflita, quando a criança está sentindo alguma coisa, a mãe pega ela no colo. O colo é o ventre. Pega ela no colo e ela se sente tranquilizada e segura. Daniel fala: vamos orar. Deus vai nos colocar no colo nesses dias. E algo vai acontecer. Quando você estiver passando por luta, procura gente que crê do mesmo jeito que você e convide para orar com você. Pastor, mas eu vou convidar qualquer irmão. Não. Irmãos às vezes divergem com relação a muita coisa. Entendeu? Estava mesmo lá nessa conferência e a gente estava discutindo, estratégias para a gente ganhar almas. Aí um levantou e falou: Deus é soberano. Quem tem que ser salvo vai ser salvo. Quem não tem, não vai. Já está determinado. Não importa o que vocês façam. Pensei comigo: vamos encerrar esse negócio. Para que nós estamos aqui conversando? Você vê, mas é irmão, é crente, mas ele tem uma teologia muito dura. E não pense que todo presbiteriano é assim, porque não é. Porque a igreja presbiteriana foi missionária. E vieram para o Brasil e fizeram muita coisa aqui nesse país. Olha para cá, mas esse cara falou isso. Então, eu agora vou orar por multiplicação da minha célula. Eu vou convidar ele para orar? Sim ou não? Não, por quê? Ele não crê do mesmo jeito. Procure irmãos que creem. Se você está precisando de um milagre, procure irmãos que creem em milagres. Está precisando de cura, procure irmãos que creem em cura. Está precisando de restauração, de casamento, de qualquer coisa, procure irmãos que creem do mesmo jeito. Foi isso que Daniel fez. Procurou amigos que criam do mesmo jeito. Vão pedir misericórdia. O Senhor vai abrir os céus. Aleluia. Esse é um princípio. A gente às vezes lê o texto, eu falei que ia falar de profecia, mas eu vou voltar para cá agora. Amém? Vamos pular para o verso 27. Daniel volta para casa. E Deus dá para Daniel o sonho e a interpretação. Muito bem. Que sonho é esse? Porque lembra a minha pergunta? Minha pergunta é: quando começou esse tempo dos gentios? Quando começou? Isso significa que antes do tempo dos gentios, existia outro tempo. Que tempo era esse? Tempo de Israel. Durante 1500 anos foi o tempo de Israel.
Está me ouvindo? 1.500 não, 1.000 anos. Durante 1.000 anos foi o tempo de Israel. Mas, de repente, começou o tempo dos gentios. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu queria mostrar para o mundo o que significa ser uma nação abençoada. Deus queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes. Deus queria mostrar uma nação abençoada, próspera, rica, para que as outras nações tivessem inveja e dissessem, nós queremos também esse Deus. Mas Israel, em vez de compartilhar o conhecimento de Deus com o mundo, se fechou, pensando que era só para eles. E o resto do mundo o tratavam como cães desprezíveis, porque não conheciam. Por isso Deus, por um momento então, vai colocar Israel de lado. A igreja não substituiu Israel. Israel ainda continua, ok? Mas tem um tempo, e essa é a próxima aula nossa, tem um tempo de intervalo. Mas Deus vai voltar a tratar com Israel novamente como nação. Estão me acompanhando? Então a pergunta é, quando começou o tempo dos gentios? Daniel vai nos dar a resposta agora. No sonho de Nabucodonosor. Não foi o sonho de um profeta, não foi o sonho de Nabucodonosor. Verso 27. Daniel respondeu ao rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, um Deus que revela mistérios. Aleluia! Há um Deus que revela mistérios. Para você ainda é um mistério saber conhecer sua mulher? Deus revela mistérios. Para você ainda é um mistério saber como ganhar dinheiro? Deus revela mistérios. Tem alguma coisa que você não sabe, para você é um mistério insolúvel? Eu quero dizer, há um Deus no céu, é o seu Deus. Ele é um Deus que revela mistérios. Quantos estão precisando de uma revelação de um mistério nesses dias? Mas mistérios bons. Não fica perguntando, Senhor, por que esse cara é ímpio, ele prospera e eu não. Esse mistério não te interessa. O que te interessa é, Senhor, me conta, onde eu estou, com o que eu tenho na mão, como é que eu posso avançar? O Deus que revela mistério vai revelar para você estratégias que você nem imagina. Mas é só para aqueles que têm a mesma fé. Se você não tem a mesma fé que eu, você não vai. Você está ouvindo e vai entrar no seu ouvido e sair do outro. Mas se o seu coração tem a mesma fé que eu, acredite em mim, Deus revela mistérios. E eu te digo, existem mistérios também na palavra. Mas Deus é tão bom que tem revelado para você mistérios aqui. O evangelho era um mistério que estava oculto, de séculos e gerações. Mas agora o Deus que revela mistério, revelou para você. Você é privilegiado. Aleluia! Puxa vida, como o Senhor é bom. Vamos continuar lendo. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que vai ser nos últimos dias? A palavra últimos dias aparece aqui. Isso é uma coisa importante você ler. Quantos creem que estamos vivendo os últimos dias? Agora a pergunta é, quando você acha que começaram os últimos dias? Começou aqui. Daniel está te contando. Esse sonho é para revelar o que há de ser nestes últimos dias que estavam pela frente. Agora, você sabe o ano que Daniel profetizou isso aqui? Logo no início do reinado de Nabucodonosor, para você ficar fácil de lembrar, vou arredondar. Ano 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. Há 2.600 anos atrás, os últimos dias começaram. Se há 2.600 anos atrás eram os últimos dias, o que são os dias de hoje? Os ultimíssimos. Os hiper, super últimos. Estamos às portas. O rei está voltando mesmo. Isso não é frase de efeito de pregador para motivar o povo. Não é. Eu estou te dizendo, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Mas ele é para aqueles que estão vigiando, para aqueles que estão atentos, olhando para o noivo, não distraídos, não embriagados com outras coisas, mas com o coração nas coisas do céu. Então ele falou dos últimos dias.
né? E hoje, obviamente, inclui. Verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, está aqui para te revelar o que há de ser. Deus pode te usar para revelar mistérios para o seu chefe, revelar mistérios para seus amigos. Você pode ser um Daniel na vida deles. Porque, como eu disse, não tem nada a ver com o instrumento, tem a ver com o artista. É Deus quem revela. E a mim me foi revelado, disse Daniel, o mistério. Não, isso aqui é importante, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da sua mente. Veja a postura humilde de Daniel. Ele dá toda a glória para Deus. Não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou mais sábio do que os demais sábios. Não é a minha sabedoria. Ele se escondia atrás da glória de Deus. Nossa vida é para projetar o Senhor, apontar para o Senhor, não para nós mesmos. Nós chamamos atenção para nós mesmos, mas queremos que as pessoas olhem para o Senhor, o Deus que revela mistérios. Qual é o mistério? Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Aleluia. Tem como projetar estátua para mim? Escolhi uma estátua. Aleluia. Obviamente ninguém sabe como é que era, é um mistério. Mas eu vim revelar para você aqui, ó, brincadeira. Brincadeira, mas a maior parte dos artistas, né, baseado na descrição bíblica, entendem que era uma estátua parecida com essa. Ok? Então essa é a estátua. Se tiver como a gente projetar o texto de um lado e a estátua ficar aqui do outro, para os irmãos verem, seria bom. Tem jeito? Não tem jeito, tem jeito. Aleluia. Aleluia. Onde é que eu parei mesmo? Tu, ó rei, estava vendo, verso 31. E eis uma grande estátua. Ela era imensa, de extraordinário esplendor. E estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era fino ouro. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Onde é que está a estátua? Vocês falaram que tem jeito. Estão ainda pesquisando ali no manual. Ok. Então, a estátua, ela tinha uma característica. Cada parte era de um material. A cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e as duas coxas de bronze, a perna de ferro e os pés, ferro junto com barro. Duas coisas que não se misturam. Mas é assim que era a estátua. Mas está cortando o texto bíblico. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu cresci. Eu sou outro homem. Eu já fui Nabucodonosor. Mas agora não sou mais. Quando eu falava que você não consegue fazer, cabeças vão rolar. Obrigado, esse aplauso certamente foi de gratidão a Deus, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é bom e nos transforma. Então, você pode ver que a estátua, ela é feita de metais, mas de cima para baixo, o valor é decrescente. O ouro é o mais caro, o barro, a argila, é o de menos valor. Então você vê que de cima para baixo é o ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro. Por quê? Vai caindo o valor. Mas vai aumentando o quê? O poder, a força. O ouro é muito maleável. É glorioso, mas é maleável. Mas o ferro não. O ferro é a base da nossa civilização. Não é? Muito forte. Mas vale muito menos. Incomparavelmente.
Por que que Deus faz questão de mostrar essas duas dimensões? Vou explicar para você agora mesmo. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Que pedra? Aleluia! Tem uma pedra da estátua. Você está vendo a pedra? Eles quiseram dar um senso de movimento nela. Aí tem alguns meteoros caindo antes. A pedra, ela é lançada nos pés da estátua. O que significa isso? Quem é a pedra, irmãos? Ele disse, eu sou a pedra. Eu sou a pedra. Olha para cá. Lá em Lucas. Aquele que cair sobre esta pedra vai ser despedaçado. Mas aquele em que essa pedra cair em cima, vai ser o quê? Esmiuçado, vai virar pó e não haverá lembrança. A pedra virá para encerrar os reinos deste mundo. O fato dela vir nos pés, significa que ela vai vir nos dias dos pés. Porque cada parte da estátua, você vai ver comigo agora, é um período, um império. Nos dias do último império, a pedra virá. Eu quero dizer para você que o tempo dos gentios já está terminando. Praticamente terminou. Vou te explicar agora mesmo porque que ele praticamente terminou. Então a pedra é o Senhor Jesus. O texto diz que é uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Por quê? Porque foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, quem gerou, quem cortou, não é? E a Bíblia fala que o Senhor Jesus veio oferecendo o reino. Ele fala, olha, quantas vezes, como a galinha quer ajuntar os seus pintinhos, eu quis também ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Jesus foi rejeitado, não é? Essa é uma coisa que é preciso dizer. Mas hoje, Deus tem a sua igreja. Quando Israel rejeitou, foi separado. Mas Deus estabeleceu no Pentecoste um outro povo, um novo homem, que é a igreja do Senhor Jesus. Quando dizem amém? Verso 35. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Esmiuçar ferro. O que pode esmiuçar ferro? Alguém entende de mineralogia aqui? Qual outro metal que lançado contra o ferro esmiuça o ferro? Não sei. Eu acho que nem existe. Por isso, essa pedra não é uma pedra comum, querido. É uma pedra que vai vir do céu. A natureza dela é superior a tudo isso. Por isso, onde ela cai, ela esmiuça. Não importa o tamanho do poder aparente que haja. E essa pedra, olha o que diz. O ferro, o bronze, a prata e o ouro se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou o quê, meus irmãos? Uma grande montanha que encheu toda. A pedra vai se tornar uma montanha. Eu sei que você está acostumado a cantar que Deus remove montanha, e você está sempre falando contra a montanha. E você está certo, meu querido. A Bíblia, quando fala de montanha, está falando de duas coisas. Ou um grande obstáculo, ou o Senhor Jesus. E o que acontece? A pedra, que é Cristo, vai se tornar o reino. O reino é a montanha, que vai encher toda a terra. Nesse tempo vai se cumprir a profecia de que a glória do Senhor vai encher a terra, como as águas cobrem o mar. Toda a terra. Vai ser nos dias em que essa pedra, que é Cristo, for lançada. Aleluia. Agora vamos ver a interpretação. Verso 36. Este é o sonho. Obrigado, conseguiram mesmo. Parabéns. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Puxa vida. É duro você ler na Bíblia alguém sendo chamado de Rei de reis.
Porque para nós, quem é o único rei dos reis? O Senhor Jesus. Mas Daniel disse, e Deus mandou ele falar, que Nabucodonosor era rei de reis. Por que que ele era o rei de reis? Recebeu a autoridade de Deus. E a ele pertencia reino, poder e glória. Quem é que falou isso? Na oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, poder e... Mas Deus dá a quem Ele quer. Deus deu para Nabucodonosor. Para que Nabucodonosor começasse algo que ele nem imaginava. Aí o texto continua, verso 39. Não, verso 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Você sabe, durante esses milênios, o homem domina sobre aves. Domina ou não domina? Ele é capaz de domesticar e ensinar truques para uma ave, sim ou não? Um mamífero, sim ou não? Até répteis participa de circo. Cobras repugnantes são usadas para fazer show. Então, o homem domina sobre tudo isso. Mas tem uma parte que o homem nunca dominou e nem vai. Deus deixou só para o seu filho. São os peixes do mar. Os peixes obedecem o comando dele. Pescaram a noite inteira, não pegaram, mas agora o rei diz para os peixes chegarem mais perto. Porque ele governa sobre tudo. Não tem nenhum governo maior do que o dele. Ele é soberano. Amém, querido? Aleluia. E aí, o texto diz, olha o que diz. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Verso 38. Tu és a cabeça de ouro. Então, você está vendo a cabeça de ouro lá? Ela foi feita de acordo com estátuas que existem até hoje de reis caldeus, babilônicos. Daí aquela imagem. E o texto diz que o império babilônico é ouro. Tu, ó rei, és este ouro. Isso Daniel falou 600 anos antes de Cristo. Puxa vida. Vamos avançar. Depois de ti, vamos lá. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Qual que é o outro reino? A prata, os braços e o peito. Esse é o segundo reino, o que virá depois da cabeça. Quando Daniel falou isso, era profecia. Quando nós estamos lendo agora, já é história passada. Mas a Bíblia contou a história antes da história acontecer. Aleluia. Bom, esse reino que tem 2 braços e o peito de prata representa quem? O império que veio subsequente, não é? Que é o império chamado de Medo-Pérsia. Porque era a união de 2 povos, a Média, eu sei que você acha estranho isso, mas é o nome do lugar, a Média e a Pérsia. Só que os persas, no decorrer dos anos, ficaram muito mais fortes do que os medos e dominaram o nome. Então, hoje em dia, você fala Império Persa. Mas, na verdade, era Medo-Persa. Os reis, os 2 reis, alternavam. Por isso você tem Ciro e tem Dario sendo mencionados. Não é verdade? É muito interessante porque é nos dias... Vamos entender um pouquinho de data, não é? Preste atenção. No ano 606... Jerusalém é levada cativa. Ok? Mas Deus falou para Jeremias que seriam quantos anos lá? 70. Então, quanto que vai dar? 518? 516? 416. Preste atenção. 70 anos depois, estou ruim de matemática. E não é só eu não. Não me deixe sozinho aqui na chapada. Isso, 546. Em 546 aconteceu algo. O império babilônico caiu. A cabeça de ouro caiu. Porque a prata tem menos valor, mas é mais forte que o ouro.
E então Ciro, o imperador, ele vai ser o homem usado por Deus para assinar o decreto, para mandar o povo de volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo. Agora, o que é impressionante sobre isso é que Ciro é mencionado pelo profeta Isaías, que viveu no ano 720, ou seja, 200 anos antes. 200 anos antes. Lá em Isaías 44, 28, você pode ler os dois capítulos, 44 e 45, que fala de Ciro. Mas olha como Deus fala. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Deus menciona o nome. Isso aqui não está contando história. Isaías viveu 720. Ciro aparece em cena 546. Não é interessante isso? Dá 200 anos. E Deus chama ele pelo nome e diz, é meu pastor. Olha, isso é um negócio surpreendente. De Nabucodonosor, Deus falou, é meu servo. De Ciro, Deus fala, é meu pastor. O que está acontecendo, meu Deus? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém. Ou seja, Ciro é que vai dizer, será edificada e o templo refundado. Quem fez isso? Ciro. Durante o Império Medo-Persa. Era um poder menor em glória. Pastor, o que é a glória na ótica dessa profecia? É porque tudo aponta para Cristo. A glória é a autoridade suprema. A autoridade suprema, soberana, é a glória de Cristo. Por isso, só é salvo quem confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Autoridade suprema. Suprema. O que significa isso? Ele manda. Ele não pergunta sua opinião. Ele não depende de votações. Ele não depende de eleições. Ele simplesmente manda. Vai ser assim durante aqueles 1000 anos. Ele vai reinar com cetro de... Cetro de quê? Porque ferro simboliza o quê? Poder. Então, quem mais se aproximou de Cristo foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o primeiro imperador da história. Como assim, pastor? É porque talvez você não sabe a diferença entre império e reino. São coisas diferentes. Quantos sabem a diferença? Aleluia, eu adoro contar uma novidade. Você já reparou? Lá em Colossenses diz que ele nos libertou e nos transportou para o... Que coisa! Eu fui liberto do império e transportado para o... Que coisa! Porque império tem a ver com força. Foi conquistado. Reino não. Reino é herdado. Eu faço parte da genealogia do rei. Eu sou o príncipe herdeiro. Esse é o reino. Quantos dizem amém? Mas Nabucodonosor foi o primeiro imperador. Por quê? Antes dele tiveram muitos reis. Mas cada um reinava no seu lugar. Nabucodonosor não. Recebeu autoridade na maior parte do mundo conhecido. Isso é império. Os outros reis passaram a ser chamados reis vassalos, submissos a ele. Por isso é ouro, porque aponta para o reino de Cristo, que vai ser assim também. Mas não para fazer o mal, para decretar virtude, para decretar saúde, para decretar justiça. Quantos dizem amém? Mas o Império Medo-Persa era menor em valor. Por que era menor em valor? Tem um exemplo bíblico que eu acho muito interessante, que é o de Dario. Quantos dizem amém? Os irmãos estão comigo hoje. Você está vendo que eu não estudo profecia só. Eu estudo a palavra de Deus. Que tem implicações muito maiores às vezes, porque atinge você individualmente, em todas as suas necessidades. Verso 39. Depois desse segundo vai ter um terceiro, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Muito bem. O primeiro império qual é? Representado pela cabeça de ouro. Segundo império, Medo-Persa. Só a título de curiosidade. É por isso que é na parte que tem 2 braços. Um braço é a Pérsia,
o outro braço é a Média. Dois impérios juntos que se uniram, durante 200 anos dominaram o planeta. Ok? Essa é a prata. Mas depois, o texto diz, virá um terceiro. E esse terceiro é de bronze. E também vai ter domínio sobre toda a guerra. Perdão, toda a terra. Quem é esse terceiro reino? É o Império Grego ou Macedônico. Que coisa. Vocês certamente já ouviram falar em Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar nele? Lá pelo ano 330, Alexandre é levantado como rei, sucessor do seu pai, que tinha morrido. Mas ele era muito jovem, 21 anos de idade. E ele então começou a sua carreira de conquistador. E em 12 anos, conquistou todo o mundo conhecido. Tudo. 12 anos. Morreu com 33. A idade de quem? Não sei por que dessas coisas também. Morreu com 33. Ninguém sabe como nem porquê. E, lá no capítulo 7, Daniel vai contar uma outra profecia mostrando esses impérios. E lá você vai ver que o Império Grego, representado por um leopardo, uma onça, né, que tinha 4 cabeças e 4 asas. Para representar o quê? Foram só 12 anos para conquistar o planeta. Mas agora ele foi removido. Quem vai governar? Os 4 generais de Alexandre o Grande. Vê que a Bíblia é precisa na profecia. São 4 cabeças. Esses caras vão governar agora. Foi no tempo desses caras que apareceu um certo Antíoco Epifânio, que governava a região do Egito ali, do Oriente Médio, e esse cara resolveu profanar o templo com o abominável da desolação. O que ele fez? Sacrificou um porco no altar. Mas Jesus diz, Mateus 24, o que ele diz? Preste atenção. Naqueles dias haverá tribulação como nunca houve na terra. Preste atenção, quando vocês virem o abominável da desolação. O que foi, vai se repetir. Porque o que era, ainda continua sendo. Eita, agora eu fui filosófico. Vai ser profanado de novo. Isso foi nos dias desse império, que é o império de bronze. Você vê, o bronze é mais forte do que a prata e do que o ouro, mas tem menos valor do que todos eles. Verso 40. Quarto reino será forte, como ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse império vai quebrar e esmiuçar tudo. Então, como nós temos o privilégio de viver nesse tempo, Daniel não sabia que império era esse, nem Nabucodonosor, mas você tem o privilégio, você sabe. A cabeça de ouro, o império babilônico. O peito de prata com os 2 braços, império medo-persa. E agora o ventre e as coxas de bronze, império grego. Você deve ter assistido aquele filme dos 300, que tentaram resistir à invasão dos persas, do rei Xerxes. Quase tudo é verdadeiro naquele filme. Menos a beleza daqueles caras. Tudo mentira. Tudo fake. Aquele abdômen, você vê aquele abdômen, parece uma coisa celestial. Tudo mentira, tudo mentira. E é bom lembrar que foi de lá que os mercenários, não, mas que é os legendários, desculpa, tiraram o quê? Yahoo. Aleluia! Você é livre. Olha para cá. Então, aquele rei, Xerxes, você sabe, foi nos dias desse rei Xerxes que a história de Esther acontece. Chamado também na Bíblia de Artaxerxes. Ou seja, o Xerxes Supremo, o rei supremo. Né? Depois mudou o nome para Xá, mas era Xerxes. Mas o quarto reino, ele vai ser de ferro. Quem é esse império? Qual foi o império que sucedeu o império grego? Império Romano. Lá pelo ano 30 antes de Cristo, um cara chamado Otaviano se tornou o primeiro César. Então os historiadores dizem
que foi aí que começou oficialmente o Império Romano. O texto diz que tem duas pernas de ferro. Por quê? Porque o Império Romano se dividiu em dois. Império Romano no Ocidente, em Roma, e Império Romano no Ocidente, em Constantinopla, também chamada de Bizâncio. Por isso, o Império Romano no Oriente é chamado de Império Bizantino, mas é o sinônimo. Ok? O Império Romano, ele acabou em duas fases. Na primeira fase, lá pelo ano 470, Roma foi invadida pelos bárbaros e caiu o Império Romano no Ocidente. Mas Constantinopla, ou Bizâncio, como você quer, só vai cair lá no ano 1450, estou arredondando, quando os turcos otomanos invadem a cidade. E termina oficialmente aquele império. Você vê que não tem tanto tempo assim. E estabeleceram outro império, que não faz parte da estátua. E aí, vamos concluir, e perdoe por passar da hora. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos concluir, verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, mas por outra será fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Preste atenção, os pés são uma continuação do quê? Da perna. Isso significa que o Senhor Jesus vai voltar no Império Romano restaurado. Nos últimos dias, aqueles países que eram parte do Império Romano vão se unir. Serão 10 reis e o anticristo vai reinar sobre eles. Sobre esses 10 artelhos. Não tenho tempo de entrar em detalhes com você hoje, fica na nossa próxima aula. Mas preste atenção nisso. Pastor, o que você quer dizer com os países do Império Romano? O Império Romano, ele essencialmente governava ao derredor do mar Mediterrâneo. Então você tem, ao sul do Mediterrâneo, países árabes muçulmanos. E na parte norte você tem países cristãos, como Grécia, Itália, Espanha, Portugal. Mas preste atenção, em algum momento, esses países vão se unir. Se não todos, a maior parte deles. E vai ser um governo muçulmano. Porque eu acredito que o anticristo virá de um reino desse. Vai ser o Império Romano restaurado. E ele tem uma característica, é ferro misturado com barro. Ou seja, o que significa o ferro? Falei para você, força. Né? Tem muita força. O barro aponta para quem? O barro, quem foi feito do barro? Então o barro fala de governo humano, democracia. Vai ser uma mistura de democracia com tirania. Mas não se mistura. Porque democratas odeiam tiranos. Tiranos querem acabar com a democracia. Mas eles vão se unir para um propósito. E nos dias dele, a pedra será arrancada e lançada na terra. E o reino de Deus será estabelecido entre nós. Aleluia. Você sabe, está me ocorrendo uma coisa aqui agora. As coisas do homem sempre começam do melhor e terminam no pior. E são coisas do homem. As coisas de Deus na sua vida, às vezes começa no pior, lá embaixo. Mas você vai subindo de glória em glória. Vai terminar lá em cima. Quando Jesus transformou água em vinho, o que o mestre de cerimônia falou? Escuta, todo mundo quando faz uma festa, serve primeiro o melhor vinho e no fim serve o... Isso é festa de homem. Isso é história do homem. Vem algo bom no começo,
mas no final é horrível. Mas Jesus chegou na festa. E o mestre Sala falou, não faz sentido. Apareceu um vinho melhor do que todos. Quando Deus age, querido, quando o Senhor age, é sempre do pior para o maior, para o melhor, para a glória. Não desanime. O Senhor está movendo na sua vida. Ele vai terminar a obra que Ele começou. Quantos dizem amém? Fica em pé onde você está. Eu queria cantar uma canção antes da gente ir embora. Só para você exaltar o nome deste, que é Rei dos Reis. Ele sim, verdadeiro Rei dos Reis. Viemos aqui para glorificá-lo. E por incrível que pareça, mesmo sendo uma aula, o Espírito Santo falou aqui hoje. Mesmo sendo uma aula, a presença de Deus está sobre nós aqui hoje. Ergue a sua mão por um instante e apenas diga, Maranata, Maranata, vem Jesus.